Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso básico de C Sharp. Então, vamos lá. Voltando à última aula, eu pedi que vocês fizessem um aplicativo que fosse uma calculadora e, e usando o switch, né, que foi o que a gente aprendeu na última aula. E então eu estou aqui com uma demonstração de um jeito que você poderia ter feito. Então, inicialmente, né, eu criei as strings, número 1, número 2 e o resultado. O resultado eu nem precisava criar, porque eu poderia fazer a operação aqui dentro das próprias strings. Mas eu preferi assim para ficar mais claro o que a gente está fazendo. E também criei duas strings, né? A operação, que é basicamente só o sinal para mostrar qual operação que a gente está fazendo. E a variável de confirmação lá no final, que vai perguntar se a gente quer fazer de novo, né? Então, muito simples. No case de soma, ele pergunta dois números, faz a soma dos dois e imprime a soma. No caso, diferença, pergunta os dois números, faz a diferença e multiplicação faz a multiplicação. Aí aqui eu coloquei a opção da multiplicação como a estrelinha e como o x também, se você quiser usar. Vamos até colocar o x maiúsculo aqui também, né? Por que não? Já estamos aqui mesmo, né? X maiúsculo. Certo? E a divisão, ok, tudo normal. Aqui e na parte do elevado, né, da potenciação, eu coloquei uma coisinha aqui para verificar que não faz uma potência inválida, o que eu deveria ter feito na divisão aqui, né, mas a gente conserta isso agora. Que é basicamente, se o número 2, que é o expoente, né, for menor do que 1, ou seja, for uma raiz, e o número 1, que é a base, né, for menor que 0, ou seja, negativo, e o número 2 for par, aliás, que for uma raiz par, né? Porque quando você está fazendo. É 1 sobre o número 2 na verdade. Porque, por exemplo, quando você está fazendo a raiz quadrada, você tem que colocar 0,5, né? Porque a raiz quadrada é elevar a meio. Então ele tem que pegar 1 e dividir por meio e ver se esse número é par, né? Ver se o resto da divisão é igual a zero. Se tudo isso for verdade, então você está fazendo uma operação inválida. Em vez de eu simplesmente deixar o programa dar um erro para você, eu coloquei aqui, né, operação inválida e dei o break mais cedo para ele nem imprimir isso aqui que não no final das contas, tipo assim, não ia quebrar o programa, não ia fazer crachar nem nada, mas não ia fazer muito sentido, né? E o default, né, se não for nenhuma dessas coisas, operação inválida. Vamos só mudar aqui, né, da divisão. A gente pode copiar esse código aqui, né? A gente copia esse aqui, só que a condição é diferente, né? A condição é simplesmente se o número 2 for igual a zero, né? Não se pode dividir por zero, então a operação é inválida, certo? Simples. E aqui depois disso tem aquele negocinho da confirmação, né? Que ele pergunta se deseja fazer uma operação, coloca na variável string, padroniza. Se não for nenhuma resposta válida, resposta inválida. Isso eu já fiz nas outras aulas, ok. Só para mostrar a funcionalidade da calculadora aqui. Já tá ficando um programa bem complexo, galera. Se vocês estão conseguindo acompanhar, olha só, vocês já podem ficar orgulhosos. Olha o tanto de coisa que a gente já fez. Coisas não triviais, com certeza. Então vamos fazer aqui uma soma, né? Por exemplo, 1 e 1. 1 mais 1 igual a 2. Oh, está certo? Podemos fazer uma operação? Sim, agora vamos tentar a subtração. 13, vamos tentar a subtração por um número negativo para ver o que acontece. 13 menos 10. Aí 13 menos 10, 23. Ele faz certinho. Sim, uma nova operação. Agora vamos testar a multiplicação, vamos fazer com x, né? Vamos colocar 5 vezes 25. Aqui eu estou usando só números inteiros, mas eu declarei as variáveis como double. Eu só estou usando números inteiros para ficar mais fácil, né? Mas você pode usar números quebrados se você quiser. Vamos testar a divisão, vamos só testar para ver se dá certo o negócio que a gente fez, né? De falar que erro, tipo, sei lá, 2 dividido por 0. Operação é inválida. Deu certo. E vamos testar aqui a nossa potenciação. Aqui. Vamos primeiro fazer um 3 ao quadrado, certo? 9. Agora vamos tentar fazer o negócio da erro, né? Só para mostrar. Menos 1
ele é raiz quadrada de menos 1, né? O mais clássico, eu diria. Operação inválida, certo? Então, dando tudo certo, vamos aqui colocar que não, o programa fecha e é isso aí. Isso aqui é, tipo, de calculadora já é uma coisa bem avançada, tipo, é quase o máximo que você pode fazer se você não estiver usando uma interface. Mas agora, se você quisesse criar uma calculadora igual a calculadora do Windows mesmo, com interface, tem como fazer. Só que é uma coisa um pouco mais complicada. Não sei se vai dar para esse curso, mas ok. Hoje o objetivo da aula, como eu disse, é começar a falar um pouco de o que são métodos. E isso a gente vai começar a entrar realmente na parte do C Sharp, que é a parte orientada a objeto. Então eu vou criar aqui um novo arquivo, né? Que a gente não vai usar esse próprio programa. Vamos criar aqui chamado métodos. E métodos, galera, é basicamente uma função. Método é uma função. Ela tem uma entrada e tem uma saída. Na verdade, não necessariamente. Não necessariamente. Tipo, pode ter uma entrada e pode ter uma saída. E dependendo do que você jogar dentro dela, ela devolve outra coisa. Ou então você pode criar uma função que não tem nenhuma entrada e sempre dá a mesma saída. Ou então tem uma saída aleatória, por exemplo, gerar um número aleatório. E é isso aí a primeira coisa que a gente vai fazer hoje. Certo, então vamos fazer o seguinte. Para criar os nossos métodos que vão ser usados aqui na nossa main, a gente poderia criar dentro dessa própria classe, né, que é a classe Program, que o Visual Studio cria automaticamente para a gente quando a gente cria um novo projeto. Mas, para deixar uma coisa mais organizada, a gente vai criar uma nova classe, que seria um novo objeto, colocar os nossos métodos, as nossas funções lá, para serem usadas aqui no nosso programa principal, certo? Então, vamos lá. Para isso, a gente vem aqui, né, em métodos, adicionar classe. E aí, essa classe aqui, vamos chamá-la de funções, porque como o programa, né, principal já chama métodos, vamos chamar aqui de funções. Certo. E aqui, quando você cria uma nova classe, você vê que não tem uma main, porque a main, em cada programa, inicialmente só pode ter uma main, né? Porque a main é o que? É um método, a função, que é executada quando o programa roda. Então, se você tiver duas mains, o programa vai, executa o primeiro e vai dar erro. Então, vamos deixar a main só aqui no nosso programa principal. E aqui nós vamos criar os métodos, certo? Primeiro vamos criar um muito básico. Por exemplo, e se eu quisesse fazer um método que falasse, respondesse oi toda vez que você responde olá, que toda vez que você escreve olá, por exemplo. Então, vamos criar aqui agora. Então, primeiramente a gente precisa declarar o nível de segurança, por assim dizer, do nosso método. No caso, a gente vai querer que seja um método público, public, porque um método public ele pode ser usado por qualquer classe dentro dessa mesma solução, dentro desse mesmo projeto. Também existe um outro nível de proteção aqui chamado private. Aí o private, elas só podem ser usadas pelas funções aqui, né, por coisas dentro da própria classe, Se você for tentar usar em programa aqui, né, .cs, não daria certo. Então, vamos criar aqui public static. Static basicamente quer dizer que essa função só pode ser chamada por objetos dentro desse método. É meio que uma outra parte de segurança também, mas tem umas coisas um pouco mais complicadinhas. Ok, não vem ao caso. E essa nossa negócio aqui não vai retornar nenhum valor, essa nossa função, porque a gente vai dar o console e writeLine lá dentro dela mesmo. Então, escrevemos void, que void é quando não retorna nada. Vamos chamar de olá, e ela vai receber uma string chamada oi, certo? Então, o que ele vai fazer? Primeiro, a gente lê o que o usuário mandou, né? E coloca dentro da nossa variável oi. Aí a gente checa se o
que o usuário escreveu é igual a oi. E se positivo, console.writeLine olá, ponto de exclamação. Então, muito básico, né? Muito simples, mas é basicamente isso. Vamos usar isso aqui como nosso primeiro exemplo. Vamos ver se funciona se a gente tentar usar aqui dentro do nosso programa. Como que a gente faz para chamar a nossa função? A gente escreve a classe, né, o objeto em que ela está, que seria funções, ponto. Agora a gente escreve o nome dela, né? Já está até aqui. Olá. E aqui a gente tem que colocar a nossa string. Na verdade, como a gente tá pegando a string aqui dentro, na verdade não vai receber nada. Eu confundi. A gente só tem que declarar esse oi como string aqui dentro. E é isso aí, ela não recebe nada. Você chama e ela vai pedir o que ela vai precisar usar, né? Certo? E aqui a gente vai dar o console read key, né? Só para não fechar instantaneamente, como sempre fazemos. Então, vamos testar. Certo? Está esperando a gente entrar com alguma coisa. A gente entra com oi e ele responde olá. Oh, que legal. E se a gente entrar com qualquer outra coisa que não seja oi, aí ele não responde nada. Então, veja só, já é alguma coisinha. Aqui, né, eu poderia ter feito aquilo que a gente sempre faz, né, oi igual a oi.trim, para poder diminuir os erros, né. Mas isso aqui é simplesmente uma demonstração básica. E agora vamos fazer uma coisinha um pouco mais útil. Vamos criar um gerador de números aleatórios. Dentre, vamos dizer assim, 0 e 100. A gente pode criar um gerador de números aleatórios que gera um número dentro de um intervalo também. Mas para isso meio que já existe uma função, né? Então vamos usar isso aqui para um caso um pouco mais específico, seria que a gente quer gerar entre 0 e 100. Então vamos criar aqui, né, a nossa public static, aí agora vai ser int, porque vai devolver um número. Aí a gente chama de ale de aleatório. Ele não vai precisar de nada de entrada, você só chama e ela devolve um número aleatório. Certo. Por que tá vermelho aqui? Ah, tá, porque a gente tem que dar o retorno dela. Mas, ok. Pra gente criar um número aleatório, um jeito mais fácil é a gente primeiro criar um objeto da classe random. Existe uma classe, né, feita para isso, né, números aleatórios, chamada random. Então a gente cria um objeto chamado ale e declara ele como um novo objeto do tipo random. Então, tipo, a gente está falando aqui que ale é um objeto tipo random e aqui a gente está criando ele, né, ale igual a new random. Poderia fazer em 2 linhas, mas esse aqui é a parte mais fácil. Aliás, esse aqui é o jeito mais curto. Então, o que a nossa função vai retornar, né? A gente return. E escrevemos aqui depois o que vai retornar. O que vai retornar é ale, que é o nosso objeto do tipo aleatório, que a gente chama escrevendo ale aqui, né? Do mesmo jeito que a gente chamou escrevendo funções.olá. Aqui a gente escreve ale.next, que vai gerar um número aleatório int entre 2 valores que você colocar aqui. Então a gente disse entre 0 e 100, só que o primeiro valor é inclusivo, então o 0 está incluído, mas o último ele não é incluído, ele é excluído. Então a gente tem que colocar 101 se a gente quiser de 0 até 100. Então é isso aí. E toda vez que a gente chamar nossa função ale, ele vai devolver um número aleatório entre 0 e 100. Então vamos testar isso. Vamos tirar esse aqui, né, porque não estamos usando. Vamos colocar vários números aleatórios. Então i igual a 0, enquanto i menor a 100, i mais. Aí ele vai dar um console. Aliás, já vamos colocar isso dentro da própria função. Mudei de ideia.
Não, vamos deixar assim, porque assim mostra que ela retorna um int, né? Então, vamos lá. Console.writeLine. E aqui ele vai escrever o nosso funções ponto ale. Tem que colocar aqui as parênteses. Certo. Então, vamos testar. E veja só, geramos 100 números aleatórios, bem rapidinho. Opa. E aí, como você pode ver, apareceu o 0 e apareceu o 100. Os dois estão inclusos, mas você vê, apesar do último ter sido 101, não apareceu nenhuma vez o 101. Aí você pode falar, não, mas Rafael, às vezes não apareceu porque tem chance de não aparecer. Então vamos rodar de novo. Aí, ó, não apareceu o 101 de novo. Tudo bem que dessa vez também não apareceu o 100. Não, apareceu sim, mas não apareceu o 101. Não acredito em você, Rafael, de novo. Vamos lá. Gerou 300 números aleatórios e nenhuma vez apareceu o 101 e todas as vezes apareceu o 100. Então eu acho que estatisticamente é muito provável da Tati falando a verdade aqui, né? Então, o que eu disse sobre o último número não estar incluso, mas o primeiro está, realmente verdade. É assim que funciona. Então, isso aqui é muito útil e essa aqui é a maneira mais simples de usar isso. Isso pode ficar muito mais complexo quando você começa a fazer referências a outros objetos, polimorfismo, que vou falar até um pouquinho aqui de polimorfismo. Polimorfismo é quando você tem uma função que o nome dela é igual, mas dependendo de o que você dá para ela como parâmetro, são funções diferentes. E vou demonstrar isso aqui com a nossa própria função aleatória aqui, né? Porque esse aqui gera números aleatórios de 0 até 100, mas você fala, não, mas Rafael, e se eu não quiser de 0 até 100? Fácil, a gente cria uma outra aqui, só que ao invés de a gente deixar sem nada, a gente coloca um int aqui que seria o mínimo, e um int aqui que seria o máximo. E como você pode ver, já saiu aquele negocinho vermelho lá, falando que não pode usar, né? Porque o nome seria igual. Porque apesar do nome ser igual, os parâmetros são diferentes. Então é meio que isso que é o polimorfismo. Então a gente muda aqui simplesmente os parâmetros, né? Para ser mínimo. E aqui a gente muda para o nosso máximo mais 1, porque a gente quer que o último número seja incluído. Então, agora vamos usar essas duas funções dentro do mesmo programa. Esse aqui vai gerar números aleatórios de 0 até 100, né? E esse aqui, o nome da função é mesmo, esse aqui vai gerar números aleatórios de 25 até 75. E é assim que você coloca, você dá a entrada com variáveis na sua função, né? Aqui entre os parênteses é tipo assim, falando o que esperar. Tipo, ele vai esperar nessa parte uma variável tipo int, que é o valor mínimo, vírgula, vai esperar nessa parte um valor int, que é o máximo. Então, esse aqui é o nosso valor int mínimo, vírgula, esse aqui é o nosso valor int máximo. Faz sentido, certo? Vamos dar só um espaço aqui, né, para não ficar confuso. E vamos rodar. Então, como vocês podem ver aqui na primeira parte, vamos achar o espaço, aqui na primeira parte tem 78, tem 13, tem números mais variados, né, num alcance maior. E aqui na segunda parte, depois do espaço, só temos números entre 25 e 75. Não ficou muito bem ilustrado, né, porque são números de tudo de 2 dígitos, então vamos colocar entre 1000 e 2000 aqui, né, para ficar mais realmente visualmente diferente. Então aqui, números entre 1000 e 2000 na segunda parte, e aqui, números entre 0 e 100. Então, você viu, já criamos meio que duas funções diferentes com o mesmo nome. Isso facilita, né, simplifica na hora de pensar. O próprio C# tem muitas e muitas funções que são desse tipo, polimórficas, que mudam de acordo com o que você coloca dentro delas, e é um recurso muito interessante.
Então, isso aqui já dá pra brincar com muita coisa. E como um desafio para a próxima aula, eu vou deixar um desafio um pouco interessante, que é meio que recriar algumas, é, algumas funções da biblioteca Math, né? Lembra que eu mostrei para vocês lá na... aliás, a biblioteca Math não, a classe Math, que tem raiz quadrada, potência, tem... como que é o nome? Arredondamento, seno, cosseno. Então, como desafio inicial, eu vou pedir só duas. Crie funções dentro de uma classe que duplica a parte da potência, né? Você levar um número a outro, ou seja, vai ter duas entradas, né? Um número mínimo, um número máximo. Pode ser só com int, né? Porque se você for mexer com números quebrados, aí fica mais complicado. E essa função, né, de elevar vai dar o primeiro número elevado ao outro, um int também, vai ser a resposta. E da raiz quadrada. Da raiz quadrada é um pouco mais complicado. Eu vou deixar como desafio realmente, se você não conseguir, não tem problema, é realmente uma coisa mais difícil. Mas é isso aí, galera. Esse foi o básicozinho aqui de métodos. Eu vou desenvolver mais essa parte orientada a objeto mais pra frente, mas na próxima aula eu vou dar uma coisa muito importante que eu acho que eu deveria até ter dado um pouco antes dessa aula, mas não tem problema, que são arrays, basicamente vetores, que não é nada mais do que uma variável que pode guardar mais de um valor. É meio que um conjunto de várias variáveis em uma só que tem o mesmo nome. Mas isso aí eu vou dar mais na próxima aula. Então é isso aí, galera. Obrigado por quem assistiu. Se inscrevam no canal da Craft. Muito obrigado e tchau, tchau.